e que hoje nós vamos tecer uma conversa acerca dos flagelos e males que assolam a humanidade e que nós pensamos, antes de adentrarmos o assunto propriamente dito, que nós fôssemos fazer uma leitura ou relembrar alguns aspectos da nossa vida, da criação, do nosso Pai Maior, para que, no decorrer da nossa conversa, nós possamos nos lembrar do porquê que nós iniciamos dessa forma e não diretamente falando sobre os flagelos destruidores. Deus. Nós trouxemos essa palavra, Deus, porque todos nós sabemos que temos um Pai. Todos nós sabemos que fomos criados, né, por um ser. Mas que esse ser que nos criou, só a doutrina espírita nos trouxe um contexto de que nós pudéssemos entender um pouco mais acerca desse Criador. E Kardec inicia o Livro dos Espíritos, que é o livro que todos nós que somos espíritas, ou não espíritas, mas que queremos saber um pouco acerca da vida, verdadeiramente falando, dos problemas do mundo e também acerca do mundo espiritual, não é? da criação divina. A doutrina espírita, se você quer conhecer, vai estudar a codificação, mas é o Livro dos Espíritos que vai te dar o conhecimento necessário, a base, para que possa entender outros livros e outros seguidores de Kardec. Então, Kardec inicia o Livro dos Espíritos perguntando: que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ainda, por sermos poucos evoluídos, nós temos uma certa dificuldade de entender essa inteligência suprema. E somos tal qual crianças que indagam, né, nossos filhos, nossos netos, perguntam: quem criou Deus? Né? E eu costumo dizer assim para eles: nós não temos condição ainda de entender, de saber detalhes, de compreender a fundo. Mas um dia todos nós iremos compreendê-lo. Hoje nós só sentimos, né? Mas um dia, quando nós formos Cristo, espíritos evoluídos, nós iremos entendê-lo plenamente. E esse Pai, esse amor paterno que Jesus nos revelou, né? Diferenciando dos outros missionários que o anunciavam de uma forma rigorosa, rude, de um perseguidor, de alguém que punia, né, o pecador, que perseguia os exércitos. Ele nos revela o Pai de amor, o Pai que está nos céus. E Kardec, indagando, pesquisando, ele chega, nós não iremos comentar cada item, é só para nós nos lembrarmos, porque mais adiante vai servir para entendermos um pouco a conversa dessa tarde. Tá? Nos trouxe os atributos da divindade. Ele é eterno, é infinito, é imutável, ele é imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Destacamos, justo e bom. Então, esse é o Pai que aprendemos a amar mais, não é? Que a doutrina espírita nos explica, que mostra que a gente não compreende, não entende, não temos certas percepções, porque falta-nos o sentido. Os nossos corpos ainda são muito materiais, somos ainda muito inferiores, né? Os sentidos nós aprendemos que isso é a visão, né? O órgão da visão, a audição, e nós sabemos que quanto mais espiritualizado, quanto mais o espírito tem corpos menos materializados,
maior a sua percepção e existirão, então, outros sentidos que nós agora não possuímos. E que a gente tem que realmente aceitar, né, até que a gente comece realmente a compreender. Esse Pai justo e bom, ele cria constantemente os espíritos, os seus filhos. Nós, todos, fomos criados por Deus. Fomos criados de uma forma que, tal qual a criança que nasce, não tem noção de nada, nem de sentimento, que sua única emoção, a única parte do cérebro, né, que funciona, ainda é ligado à sua emoção, né, o sistema límbico. Então, a trajetória evolutiva do espírito, quando nós somos criados, quando Deus nos coloca no vórtice da evolução, diríamos assim que nós fomos impulsionados para, através do contato com a matéria e despertando percepções, passando pelos reinos inferiores, para, desta forma, e agregando conhecimento, sensações, lembranças que hoje fazem parte do nosso arcabouço psicológico, né, de espiritual. Então, a trajetória do espírito, quando somos criados simples e ignorantes, como a doutrina espírita nos explica, mas que nos proporciona, Deus, como Pai misericordioso, oportunidades de encarnar e reencarnar em mundos inferiores, ainda quando somos crianças, né, como nós somos ainda, muito embora ele tenha espalhado todo o universo, outras casas, outros mundos, para elaborarmos a nossa evolução. Então, a reencarnação tem um objetivo, que é facultar ao espírito, através do contato com a matéria, através do contato com as suas emoções, com as suas experiências, e dilatando o seu entendimento, e aprimorando o seu intelecto, e assim, de uma certa forma, despertando o seu sentimento e a sua moral, adquirindo assim a moral. Ele, então, nos proporciona mundos outros, outras escolas, porque o nosso planeta tem essa função de escola, tem a função de hospital e tem a função também de um cárcere, né? Porque nós ainda temos as nossas dificuldades, mesmo quando retornamos à pátria espiritual, de ir a mundos superiores, não é? Porque não temos a vestimenta espiritual adequada, preparada. Então, através da reencarnação, essa criação divina, o Espírito, ele dá um passo à frente. A cada encarnação, a cada contato com a matéria, o Espírito desenvolve qualidades, se despoja de algumas imperfeições, nutre sentimentos mais elaborados e desenvolve os conhecimentos, principalmente na sua parte intelectual, em que, através do contato, do atrito com a matéria, seja essa matéria na forma física, ou seja, matéria até de uma forma mais sutil, em que nós vamos ver as próprias dores, os próprios males, tendo a sua essência, tendo a sua função, que é elaborar, que é prover o espírito para que ele esteja preparado para encarar dificuldades maiores. Então, a trajetória evolutiva do espírito, como nós fomos criados, e temos uma meta, um objetivo, que é a felicidade plena, que é a perfeição. Estamos ainda no degrau nos mais ínfimos da escala evolutiva, no mundo de expiação e provas. Então, por isso mesmo, os corpos grosseiros, por isso mesmo, tantos males que assolam o nosso planeta, né? E por isso mesmo, males físicos e males também, né, morais, que têm a ver com o nosso caráter. Mas Deus, por ser um Pai justo e bom, que nos proporciona essa trajetória, a pluralidade da existência, para que nós venhamos galgar os degraus da evolução até chegarmos à condição de espíritos puros, até chegarmos à condição de Cristos, para que dessa forma possamos, como disse nosso amigo Jesus, nosso irmão de todas as horas, não é? Eu e o Pai somos um, porque
o psiquismo, pensava igual a Deus, sentia igual a Deus, embora ele não fosse e nem seja Deus. Não é? Vamos ver então, ele preocupado por ser um mundo ainda atrasado, né? Nós conhecemos um pouco dos atributos divinos, que foram aquele que nós falamos, muito embora que em mundos mais evoluídos, a espiritualidade nos relata, os livros nos relatam que existem atributos outros que nós nem imaginamos. Não temos a condição de entender. Não é? Então, esses atributos, com a nossa evolução, nós iremos conhecendo em mundos mais evoluídos e até tendo uma certa ideia, uma certa percepção já, quem já esteve nesse planeta, nesse orbe, como Francisco de Assis, que foram espíritos mais esclarecidos, iluminados, como o próprio Chico Xavier, né, que trazia a vivência. Não vamos, até por conta do tempo, e o objetivo não é esse, mas nós trouxemos a lei divina natural, que são divididas, né, que na realidade nós vemos a lei de adoração, a lei de trabalho, que uma vai encadeando a outra, lei de reprodução, está nas leis morais, né, no terceiro livro, conservação, destruição. Colocamos destacado a destruição, porque vamos falar um pouco sobre isso. Não é? Então, a destruição, e vemos ainda a sexta, que é a lei de sociedade. Lei de progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Não é? Que essa lei de justiça, amor e caridade, ela resume todas as outras. É uma das leis, né? Todas são importantes, mas essa daí é que favorece o espírito da grande salto e evolução. Até porque, para ele ser justo, para ele amar, para ele ser caridoso, ele vivencia todas essas outras leis anteriores. Mas, vamos adiante. O livro dos Espíritos, ele nos traz essa lei, na lei de destruição, nós trouxemos apenas um itemzinho, uma questão. Ele nos fala que existem, na lei de destruição, a destruição necessária, não é? Que nós sabemos que tudo nasce, tudo se desenvolve, mas também tudo se desfaz, tudo morre. Morre aparentemente, porque se refaz, renasce de uma outra forma. E vamos pegar exemplos simplórios. Por exemplo, a lagarta, não é? Ela se arrasta, ela fica depois no processo de hibernação no seu casulo, mas morreu. A gente fala, a lagarta morreu, não morreu. Ela está se transformando, não é? E se transformando, depois ela sai com asa, transforma-se em uma borboleta. Parecido com o nosso processo evolutivo, que vamos andando pelos mundos inferiores, nos arrastando em corpos pesados, até o dia que, através do contato uns com os outros, através da vivência das leis, da lei divina, nós possamos criar asas, as asas da sabedoria e do amor. Então, existe a lei de destruição necessária, não é? Para que o homem possa despertar, para que ele possa desenvolver, veja só, o seu intelecto, buscando meios de sanar determinada destruição, determinado caos, né, que está acontecendo. Essa destruição necessária independe do homem, né? Deus nos coloca por uma forma de desenvolver aptidões, mas em se tratando de mundos inferiores, de expiação em provas, é também um meio, embora que não seja esse, mas apenas um dos meios para a nossa educação, para nós construirmos e desenvolvermos a nossa evolução, a dor, o sofrimento. Certo? É um dos meios. Então, nós já temos, nós que aqui nos encontramos, a maioria acreditamos ser espírita, e, de uma certa forma, entende que quando nós violamos essa lei divina ou natural,
em alguns daqueles itens, seja na lei de sociedade, seja na lei da destruição do trabalho, da reprodução, nós vamos, essa lei de Deus, que é a lei de amor, nós temos que ressarcir o erro que nós cometemos, não é? Então, se nós ferimos, normal que venhamos depois do nosso arrependimento, do nosso entendimento, querer passar ou ressarcir esse débito com aquele que nós não agimos bem de acordo com a lei divina. Existe também a lei abusiva, a lei de destruição abusiva. Nessa lei necessária, a lei abusiva, nós vamos ver, junto com os flagelos, né, que muitas vezes nós, homens, né, digamos assim, se referindo à humanidade, não é? De uma certa forma, nós abusamos do que nós possuímos. E abusando do que nós possuímos, nós vamos destruindo. Seja o ambiente que nós vivemos, seja o templo que nós escolhemos para viver, que é o nosso corpo. Sendo assim, por exemplo, até Chico Xavier deu um exemplo certa feita, que o rapaz comentando que uma pessoa que era espírita e que teve um desencarne trágico através de acidente, e o rapaz indagou, né? Aí ele disse: meu irmão, existe a imprudência. Se você está dirigindo e está marcando 60 km por hora, e você vai a 120 km por hora, você está abusando, não é? Está abusando. Então, esse abuso, ou seja, essa imprevidência, né, essa irresponsabilidade vai gerar danos físicos, principalmente, porque ele pode não desencarnar, mas ele pode ter as pernas amputadas, o braço amputado, ou ficar paraplégico, tetraplégico, enfim, né? E essa lei de destruição, sendo necessária ou abusiva, de uma certa forma, vão gerar os flagelos, que, de uma certa forma, eles soam como se fosse uma espécie de prova para o espírito. São provas em que o espírito, devido ao seu abuso, à sua negligência em relação à lei divina, ele vem a passar. E esses flagelos vão dar origem também aos males. Então, tanto a lei, a destruição necessária e a abusiva, de uma certa forma, vão gerar alguns males, né? Esses flagelos que nós tomamos, que vemos, por exemplo, há pouco tempo, estamos ainda vivenciando até, né? Tivemos esse vírus, né? Essa pandemia que foi mundial. Então, foi uma dor necessária, né? Foi um flagelo necessário, uma lei de destruição, mas que não vamos nos aprofundar, mas nós sabemos que tem uma razão de ser. Porque quando acontece algo que abrange toda a humanidade, o planeta, e nós sabemos que o nosso planeta está vivenciando uma fase de transição, é preciso que as pessoas acordem. Oi, vamos acordar para a sua realidade, que tem que evoluir? Então, nós sabemos que iremos viver num planeta de regeneração. Mas, para isso, eu preciso me regenerar. Eu leio nos livros, eu escuto das palestras, sim, mas e o que faz para vivenciar, né, interiormente a lei divina? Então, os flagelos, os males que nós criamos, quando abusamos, inclusive, da alimentação, que vamos, então, destruir ou prejudicar órgãos importantes, né, no nosso corpo físico. Então, assim, eu costumo dizer assim, as pessoas, quando o doutor Bezerra, quando a Sheila está presente, é aquele cheirinho de perfume, de rosas, de flores, enfim, né? Sempre algo muito bom, muito forte. Doutor Bezerra, a gente sente o éter, né? Que a gente, quando ele se aproxima. E a Sheila, você sente um perfume. Algumas pessoas sentem diferenciado. Aí eu digo, bom, eu quando desencarnar, vão saber que sou eu, porque vão sentir cheiro de bolo de chocolate. Né? Então, esse bolo de chocolate, comi tanto e gosto tanto, fui tão chocolate, que prejudiquei um órgão do meu corpo. Então, são os males, olha, né, que eu adquiri pela minha imprevidência.
Né? Assim como a bebida, a pessoa que bebe, o que é que ocorre? Vai terminar desenvolvendo uma cirrose, uma dependência, da mesma forma aqueles que se drogam, não é? De uma certa forma, está causando males. Flagelos, não flagelos exteriores, mas flagelos interiores. E quantos males interiores e quantos flagelos emocionais nós também, não é? Que nós, através da nossa imprudência, da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa viciação, das nossas paixões ainda desequilibradas, porque as paixões elas não são negativas, tudo depende de como você maneja, administra, como você faz, adquire o equilíbrio para entender, vivenciar e equilibrar-se. Por isso, vamos aqui. Que temos aqui no Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele no capítulo 3, o item 132, né? Ele responde a pergunta: qual é a causa dos males que afligem a humanidade? Aí temos, são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelos contatos dos seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. É o que nós acabamos de falar nessa questão de não sabermos administrar as nossas emoções, por não nos conhecermos como criaturas divinas. E por isso, olha, Kardec nunca, embora existam algumas pessoas que a gente vê que é falta de maturidade espiritual, que é falta de estudo, de dizer que Kardec está ultrapassado, não. Kardec trouxe a base de tudo, de toda a descoberta da ciência, de toda a tecnologia que está se descobrindo o mundo, descobrindo fluidos, outros, está no Livro dos Espíritos, não está ultrapassado. Tudo o que você quer saber está aqui. Então, Kardec, ele nos mostra, inclusive, na codificação, quem leu, e aqui nós iremos dar a dica, né? Leiam a codificação, certo? O Evangelho e o Livro dos Espíritos, principalmente, mas leia também o Céu e o Inferno, que é o Espiritismo, e por aí vai. E as obras também, né? Por quê? Porque na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a referência à necessidade do homem se autoconhecer, de conhecer-se verdadeiramente. Por isso, esses males afligem a humanidade. Porque não se conhece. Nós aqui, espíritas, se nós perguntarmos, eu não vou nem perguntar, eu não quero resposta. Vou até lançar a pergunta, né? Mas não precisa responder. Quem tem medo de espírito aqui? Né? Difícil, mas tem espírita que tem medo de espírito. Né? E é normal, porque nós fomos acostumados a ter uma coisa como sobrenatural, como uma coisa que fazia mal. Da mesma forma como a informação acerca da paternidade divina, a criação divina, tudo nos foi dado de uma forma muito reclusa, né? Com um grande véu, um véu pesado, obscuro. Eu lembro nas buscas, né, de uma amiga minha me contando que ela andou tanto buscando religião, procurando ver qual era a mais correta. Indagava ao padre, indagava ao pastor, não é? Mas por que acontece isso? Porque Deus quer. Pronto. Ninguém pode saber mais. Sim, Ele quer, mas Ele quer o mal, né? Se é um Deus, se é um Pai justo e bom, Ele vai querer o mal dos seus filhos? Não. Foi ser evangélica, perguntou ao pastor. O pastor disse, não, porque é assim mesmo. Os desígnios de Deus nós não devemos adentrar. Aí foi para a área de Seixonoe, na Perfect Liberty, e foi indo, buscando cada vez mais religiões, instituições espiritualistas, não é? E que, de uma certa forma, ninguém explicou as suas indagações. Quando chegou na doutrina espírita, que leu o Livro dos Espíritos, ela disse, é aqui que eu vou ficar. Né? Então, assim, essas experiências, a inferioridade moral, né? Quando no Livro dos Espíritos faz esse convite do autoconhecimento, que hoje está em todas as
bibliotecas, em todas as lojas, supermercados, nós vemos livros de autoajuda, né? De autoconhecimento, de reforma interior. A doutrina também fala isso, o livro dos Espíritos fala também. Né? O Santo Agostinho está aqui. Você veja que a gente sempre faz a referência, né, da necessidade de conhecer-se, mas conhecer-se não os seus defeitos, as suas viciações, não é? Eu me recordo quando, se me permita me citar, né, nessas minhas descobertas, né, quando eu me tornei espírita, me disseram, eu assisti uma palestra, que a gente tinha que procurar se conhecer, realizar uma viagem interior, buscando, né, seus defeitos. Eu lembro que eu comprei um caderno e faltaram poucas páginas para acabar, porque eu ficava escrevendo, né, tudo que eu achava. Porque nós temos dificuldade de ver o belo, porque os nossos olhos, nós temos essa mania de vitimizar-se, né? Então, nós não percebemos a grandeza, as coisas belas, o planeta belo que nós temos, o universo tão divino, não é? Que ninguém é capaz de explicar como é que aqueles astros ficam ali, como é que os sóis brilham, como é que existem várias constelações, o próprio planeta, não é? Que a gente vê a variedade de animais, de flores. Quem criou tudo isso? Quem nos ofertou? Deus. Jesus, como governador, que foi realmente aquele que foi responsável por toda a beleza aqui desse planeta. Então, através dessa vivência em que eu, particularmente, fui buscar só os meus defeitos. E hoje, a Joana de Ângelo, o que é que ela nos orienta? Que a gente busque as nossas qualidades. Vamos encontrar imperfeição? Vamos, porque somos imperfeitos. Ora, se estamos no mundo de expiação em provas, porque somos ainda espíritos inferiores. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. É isso? Então, que a gente busque esse autoencontro, não necessariamente tendo que escrever. E como o Santo Agostinho, ele orienta, que ele, num determinado hora do dia, à noite, ele passava em revisão todas as suas atitudes do dia. E essas atitudes do dia, ele pesava para ver se tinha a ver, se ele tinha violado a lei de Deus, a lei divina. Então, dessa forma, foi-se chegando a essa conclusão de que para autoconhecer-se, não precisa você ver os defeitos, né? Mas buscar as qualidades, buscar esse reino divino, esse reino dos céus, que Jesus falou, que não estava aqui nem ali, que está dentro de nós. Então, a busca, esse conhecimento, essa viagem interior, é para que identifiquemos a nossa natureza divina e, consequentemente, as qualidades, porque Deus tem as qualidades, os seus atributos, né? Pouquinho que ainda conhecemos, que para nós são coisas absurdamente grandiosas, né? E que a gente respeita. Mas eu voltei de uma viagem, nós fomos fazer uma palestra no estado aí, lá em Salvador. Quando eu retornei, a minha neta, e aí eu torno a dizer, né, senão eu vou entregar a idade, é porque eu fui mãe muito cedo. Não tenho idade não, gente, viu? Como ela mesmo diz, eu não sou velha, pré-velha, né? Então, quando eu cheguei, ela tem 8 anos. Ela disse assim, vovó, olha o que eu fiz para você. Aí que eu olhei um acróstico. Aí eu li, eu disse, que coisa linda. Aí eu disse, pronto, agora nas palestras eu vou dar essa dica. Para o autoconhecimento, vai, tenta fazer o acróstico com o teu nome, botando as qualidades, né? Porque ela, na condição de neto, vê a avó, né? Ela costuma dizer assim, vó, você só não é perfeita porque não é Deus. Ainda bem que ela tem noção. Né? Mas só no coração bondoso dessa criança. Vamos ver aqui adiante. Então, o mal, na realidade, ele existe e tem uma causa. Isso aí está na Gênese, certo? Segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o bem e o mal. Males físicos ou morais formam 2 categorias que importa distinguir. Que tem a ver também com o que nós falamos anteriormente. É que existem os males
que o homem pode evitar, que são os flagelos que resultam da imprevidência dos homens, que nós já falamos, até em relação ao planeta, à poluição. O que é que está acontecendo tudo hoje? O que é que nós vemos? Tantas coisas ruins acontecendo. Não vamos nem levar para o caráter de alguns homens, mas levando mesmo para a natureza, não é? São enchentes, são maremotos, não é? São abalos, que aqui no Brasil não tinha desse tipo de coisa. Mas, por exemplo, nós sabemos que o Amazonas, a Amazônia é o pulmão do mundo, mas o homem destrói as árvores. Olha só, não é? Então, se sabe, existe todo um conceito, um grupo de estudiosos, de pesquisadores, que sabe da importância de se preservar a floresta amazônica, porque é o pulmão do mundo, não é o pulmão do Brasil. Não é? E que o homem, pela sua imprevidência, ele causa muitos flagelos. E os que independem de sua vontade. Então, por exemplo, a enchente, por exemplo, a terra, o mangue. Aí o tubarão vem, porque eles se reproduziam no mangue, os filhotes se alimentavam lá, então constrói prédio. Então, há um desequilíbrio. É preciso que o homem acerte, né, o equilíbrio, a forma X, para não danificar a natureza e se beneficiar. Por isso que esses flagelos, esses males, servem para que o homem dilate a sua consciência, dilate a sua inteligência, porque ele vai procurar meios de sanar aqueles maremotos, não é? Ele vai procurar meios de sanar os ataques dos tubarões. Está se estudando. Vamos botar tela que eles levem choque, vamos botar isso, aquilo. Está se estudando. E isso está desenvolvendo o espírito. Então, é preciso o atrito da matéria, esse atrito, desde quando fomos criados. Tal qual a semente, que para nascer a plantinha, a árvore, ela sofre para romper aquela casca dura da semente. Mas aí ela vai se espremendo, vai e sai. Depois ela ainda tem que vencer mais um obstáculo, que é superar a terra. E ela supera. E vai em busca da claridade, que vai em busca do sol, certo? Então, na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos luminares: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? É a pergunta que todos nós fazemos, que nós já respondemos durante a nossa conversação, né? Mas só para a gente guardar na memória, olha a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Porque se nós fôssemos criados já perfeitos, não tinha mérito, a gente não ia sequer lembrar de Deus, nem de Jesus. Porque quando as coisas vão mal, a gente se lembra de orar a Deus, não lembra? Poucos lembram nos momentos de felicidade, de agradecer, não é? Aquela bênção que está recebendo. Mas nós lembramos de Deus nas dificuldades. Então, para o homem progredir, ele precisa do atrito da dor, da matéria, do impulso, da força, que tenha força, mas não é força física, é força interior. É fé, é força espiritual, é magnetismo, não é? É resignação, é respeito, é entendimento acerca da criação e de um Pai que é todo justiça e bondade. Foi o que nós mostramos no início. Por isso que tínhamos que começar com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: quem é Deus? Né? Para nós nos lembrarmos constantemente. Então, para fazer progredir mais depressa. Então, com as dificuldades, como aconteceu agora essa pandemia, o que é que ocorre? As pessoas, foi uma minoria que a gente enxerga. Como a gente enxerga sempre o lado inferior, negativo, aí a gente não presta muita atenção. Mas o que aconteceu? As pessoas se preocuparam mais umas com as outras. Tá? Esse é um dos objetivos dos flagelos e dos males, né? Por quantas famílias não foram dizimadas? Quantas pessoas, né, parentes, amigos, familiares, não retornaram à casa do Pai?
E que foi uma dor, foi um mal que doeu. Mas por quê? Porque nós estamos com a nossa visão, com as nossas vistas, voltadas apenas para esse mundo material. Mas nós não somos desse mundo material. Nós somos do mundo normal, primitivo. Queiramos ou não, acreditemos ou não, nós somos espíritos. Então, quem tem medo de espírito, por favor, deixe de se olhar no espelho, né? Porque todo dia vai estar se vendo. O corpo é apenas uma veste, né? Então, as famílias, os amigos retornaram. Muitos já tinham cumprido o seu tempo de vida. Era necessário retornar. Né? Nem todos foi por inspiração. Então, cada um tem um sentido, teve um motivo. Então, aconteceu tudo isso para que o homem desenvolvesse a compaixão, para que o homem desenvolvesse a inteligência e fosse em busca de remédios, né? De maquinário que viesse beneficiar aqueles que estavam com dificuldade para respirar. Não é? Pessoas que tinham imunidade baixa, pessoas idosas, pessoas doentes, se deixou bilhetinhos, se levava alimento, deixava na porta. Então, foi preciso, hoje com a tecnologia, com a internet, com a TV, nós vimos que outros estados, outros países e outros estados também estavam passando, também estavam precisando de ajuda. Quantas pessoas não se mobilizaram para mandar dinheiro, para mandar alimento, para enviar oração para aquele país, para os que desencarnaram. Então, são os meios que Papai do Céu utiliza, não é? Porque todo dia morre gente. A diferença é que na pandemia morre em grande quantidade, né? Então, num flagelo desse, a gente choca. E quando a gente choca, a gente desperta. Por isso que quando a sementinha, a plantinha rompe a casca da semente, né? Ela toma aquele choque. Ele vai até chegar na claridade, né? Então, essa lei de destruição, esses flagelos, esses males, vão impulsionar a humanidade a despertar para a sua realidade espiritual, onde ele vai buscar se autoconhecer, onde ele vai se preocupar com o próximo e, dessa forma, vai vivenciando a lei de Deus. Ainda que não perceba, mas começa a vivenciar. E o mundo já dá um salto, não é? Em evolução. E muitas pessoas conseguiram evoluir. Então, tivemos lives, palestras, aulas online, e ainda estamos tendo, porque tem centros que continuam e que, de uma certa forma, é bom. Por quê? Porque tem pessoas que não podem mais sair para vir à instituição espírita e assistem em casa. Olha só, né? Então, é porque nós só vemos a visão estreita de ver assim. Mas a gente tem que ver o todo. A gente tem que buscar o que é que Deus quer dizer com isso. Até quando vem uma doença, um problema, a gente tem, o que é que a vida está querendo? O que é que essa doença está querendo me ensinar? Né? Esse mal, o que é que está querendo ensinar para mim? Então, a gente tem que despertar para isso. Então, na lei de Deus, da lei divina, na lei moral, nós temos a lei de justiça, amor e caridade. Através desses flagelos, né, nós vimos que até a justiça ela foi sendo adaptada. Está no ensaio de ser mais justos, né? Já vimos até nas questões, não vamos entrar em detalhes, de política, de organização governamental, tudo mudando, trazendo leis mais justas, né? De proteção à mulher, de proteção à criança, ao adolescente. Diante da dor, você busca sair. Né? Tem aquela historinha que um cachorro vivia gritando num posto de gasolina e as pessoas paravam. Um certo de homem disse, mas por quê? O que é que ele tem? Ele disse, é porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não sai? Aí ele falou, porque não está doendo o suficiente para ele se levantar. Porque quando a gente sente a dor mesmo, né, a gente cria força, porque é da nossa natureza divina. Nós não somos fracos, nós somos fortes. Porque temos o DNA divino, temos essa genética divina de Deus. Temos todas as qualidades de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Ainda que seja de forma diminuta, pequenina, né? Quase nada, mas temos. E um dia vamos conhecer outras mais formas
bondade, virtudes que trazemos dentro de nós. Então, leis foram sendo ajustadas, não é? As pessoas se preocuparam umas com as outras, desenvolveram o amor, a compaixão e a caridade. Que a espiritualidade fala de toda a lei, não é? A caridade ela é a principal. Mas por que ela é a principal? Porque ela é tudo isso em ação. Não é o amor em ação. E quando você ama, você vai ter que ser justo. Você não vai querer destruir, você não vai querer matar, né? Então, tudo isso a gente vai colocando numa só coisa. Porque, na realidade, quando nós estamos aprendendo algo, é natural a insegurança, né? Quando a criança adentra a escola, ela é insegura, ela chora, ela quer... Mesmo aquela que não chora, quando dá a hora dos pais pegarem, elas estão ansiosas, não é? Para buscar. Depois de alguns dias, já vão, já dão um tchauzinho, não estão nem aí. Da mesma forma, o adulto chega à faculdade, chega também ansioso, não sabe o que vai encontrar ali. Tudo é novo, não é? Da mesma forma, somos nós. Cada aprendizado, cada encarnação vem a novidade. Mas nós trazemos esse DNA divino que nos fortalece. E dando essa força, tal qual a plantinha, nós vamos buscando a luz. Porque Jesus dissera, né, que nós temos luz dentro de nós. Assim como as plantas heliotrópicas que se voltam para o sol, nós somos dotados de um tropismo espiritual, em que achamos a necessidade, sentimos a necessidade de buscar, de retornar aos braços do Pai, não mais rastejante como lagartas, mas com asas luminíferas de amor e conhecimento. Por isso que estamos no mundo de expiação e provas. Por isso que estamos vivendo males, flagelos, porque não nos conhecemos, mas que são necessários para despertarmos para a nossa realidade interior. Ainda que venha o sofrimento, dores, males, não busquemos, não vamos focar apenas na terra, vamos focar no que nós somos, na nossa realidade de espíritos, e que aqui não é o nosso mundo, que o nosso mundo é outro. E Chico Xavier já dizia, né, que nós somos inferiores, que para evoluirmos aqui na Terra, nós tínhamos que desidratar. Chorando, através do sofrimento, ou suando, através do trabalho do bem e da prática da caridade. Temos a opção. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que proporciona ao homem tomar o caminho do bem ou do mal. Muito embora saibamos, porque onde está escrito a lei de Deus. Faz parte, né? Eu vou perguntar agora em português. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Né? Então, todos nós sabemos. O problema é que nós somos procrastinadores, né? O problema é que nós não visualizamos a nossa realidade espiritual, queremos apenas gozar a vida aqui na Terra. Independente se eu vou prejudicar, se eu estou me prejudicando, né? Independente, não paramos para pensar. Não é que não tenhamos que buscar o lazer, é necessário. Precisamos, para isso nós temos a inteligência, para isso nós temos os recursos, não é? Mas não podemos dar maior valor, um valor maior às coisas materiais. Mas devemos sim buscar as coisas espirituais. Então, através da prática da lei de justiça, de amor e caridade, nós vemos e lembramos e sentimos em todo momento, principalmente quando estudamos a codificação, que a doutrina espírita, me permitam dizer, é maravilhosa. Maravilhosa. Como seria difícil para nós, desculpa a emoção, enfrentarmos tantas dificuldades, se não tivéssemos o conhecimento da nossa realidade espiritual, se não tivéssemos conhecimento das leis de Deus, se não tivéssemos conhecimentos do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é a bússola que nos guia para Deus. O Evangelho é, acima de tudo, a nossa realidade espiritual. É a nossa realidade espiritual através da vivência
evangélica. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele não nos chama para ele, não. Esse vinde a mim significa ide em busca do sofredor, ide em busca do que está solitário, ide em busca do doente. Fazei o bem, ama, tem compaixão, perdoa. Essa é a proposta do Evangelho. Ser cristão, dizer-se cristão é muito fácil. Mas ser verdadeiramente o discípulo de Jesus não é fácil. Porque exige de nós um burilamento interior, um esforço muito forte, tal qual a sementinha, a plantinha. Existe um esforço para que possamos vir à tona como ser divino. Está aí o homem de bem no Evangelho, a referência para que nos tornemos no futuro. Não é para que nos tornemos agora, mas é uma referência para nós, aqui nessa encarnação, nas próximas encarnações, continuarmos a vivenciar a lei divina, as leis que nós acabamos de ver. E Jesus, ele é o caminho, porque ele é a verdade e ele é a vida em abundância, porque ele nos mostra que somos imortais. Ele nos mostra a realidade de espírito que somos, viajores do universo que somos. Porque estamos viajando por planeta, por mundos, por sistemas solares que nós desconhecemos e que iremos viajar mais e mais e mais até chegarmos à condição de um Cristo, em que desceremos a planos inferiores, a mundos inferiores, onde reinam os flagelos, os males e tal qual Jesus, também iremos direcionar aquela humanidade que ainda engatia, se arrasta na matéria. Então, Jesus, ele nos permite, através do conhecimento e da vivência evangélica, porque não quer o conhecimento, ser cristão não é trazer a imagem de Jesus pendurada no corpo, ou na parede, como mostram algumas religiões. Passou o tempo, os tempos são chegados, em que é preciso que a humanidade se espiritualize, que a humanidade tome consciência da importância de um ser crístico que desceu à Terra para nos mostrar, para delinear o caminho da nossa evolução, da melhor forma de chegar ao Pai. E ele mesmo dissera, ninguém vem a Deus se não for por mim. Ou seja, ninguém chegará a Deus, ninguém evoluirá se não trilhar os caminhos do Evangelho. Essa é a proposta de Jesus. Então, quando nós aprendermos verdadeiramente a respeitar, a ter compaixão, a vivenciar a lei de justiça, amor e caridade, a se preocupar com o próximo, tal qual a Madre Teresa, que buscava os doentes no lixo, os leprosos, e ia cuidar. E certa vez um deles perguntou assim, quem é seu Deus? Ela disse, meu Deus é você. Olha que coisa linda. Ela via Deus ali, porque ela tinha amor. Ela tinha Jesus no coração. Não como teoria, ela tinha Jesus como vivência. Era a vivência dela. E certa vez o jornalista perguntou a um senhor que estava perto, que estava entrevistando, disse, o senhor teria coragem de dar banho no leproso? Ele disse, nem por $1 milhão. E o jornalista virou-se para a Madre Teresa e disse, e a senhora teria coragem de dar banho no leproso? Ele disse, nem por $1 milhão. Porque banho leproso só se dá com amor. Hoje nós temos outros tipos de lepras em que nós temos que estar atentos. Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Amar a ponto de ouvir a dor do nosso irmão de caminhada. Amar a ponto de doer. Então, essa imagem de Jesus caminhando entre flores, que sejamos, que possamos, nós sempre temos utilizado essa forma, né, que Jesus possa nos utilizar nos momentos, né, de arrobos, de amor. Que possa caminhar com as nossas pernas, que possa dar banho dos leprosos com as nossas mãos, leprosos dos doentes, né, que hoje, graças a Deus, já se tem a vacina, já se tem o controle.
não é? Mas que nós possamos realmente ouvir a alma que chora e ser o ombro, o lençol e o travesseiro naquele momento. Como dizia um espírito amigo certa feita, ele disse, uma pessoa disse, mas que adianta fazer a caridade, dar sopa, dar pão, se não vai poder matar a fome de todos. E ele disse, se você não é capaz de matar a fome de muito da humanidade, ofereça ao menos o copo de água para matar a sede do momento. Olha que coisa linda, né? Então, meus irmãos, chegando ao final, né? E que nós possamos meditar, lembrar daquele momento em que Jesus se fez presente, onde as pessoas sentiam uma ventania, uma brisa diferente, que sentiam um ar no vento, trazia essa brisa, trazia um perfume diferenciado de todas aquelas flores que ali se encontravam na relva, e que as pessoas se juntavam, eram crianças, eram velhos, eram prostitutas, eram doentes do corpo e da alma, que se aglomeravam, que se espremiam, que se davam as mãos e que se abraçavam, sem saber o que estava por acontecer, e que de repente avistaram aquela imagem bela. Sim, era Jesus. E os raios de sol começaram a destacar os seus cabelos dourados. E de uma forma dourada, as palavras bordaram-lhe os lábios. E ele lhe dissera às pessoas que ali se encontravam: seja o vosso sinal o amor. Por muito amardes sereis perdoados e entendidos. Amai a fonte, a relva, o animal, a vida em qualquer expressão. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E lentamente viram Jesus ascender, como se fora um imenso sol de amor. Jesus conosco sempre. Muita paz.